Olá, turma 202, turma 301, turma 302 e aos colegas participantes das outras turmas da nossa Olimpíada de Educação Financeira. Tá? Continuando o nosso assunto de matemática financeira, juros simples e juro composto, agora através da construção e análise de gráfico no plano cartesiano, nós vamos conseguir entender qual a diferença entre juros simples e juro composto. Porque os bancos, as financiadoras, elas acabam optando em usar o juro composto em vez dos juros simples. Tá? É mais interessante para eles o juro composto do que os juros simples, certo? Então, a aula de hoje no nosso canal YouTube Matemática JV, que é nosso canal exclusivo para as aulas extras de matemática, tá? Utilizamos o recurso para reforço das aulas de matemática. A data de hoje, 29 de 8 de 2024. É a gravação da nossa segunda aula de hoje, ok? Então, esse aqui foi o último exercício que nós resolvemos. Lembrando, já está disponível no canal a primeira aula. Agora vamos para a nossa segunda aula. Agora vamos fazer a resolução, não mais através só da forma. Nós vamos utilizar agora o gráfico, tá? No plano cartesiano, e vamos ver como cada juro se comporta no gráfico, certo? E os gráficos, tanto o gráfico do juro simples quanto o gráfico do juro composto, eu quero que entendam e aprendam. Isso é utilizado na prova de Enem, é utilizado nas provas Saeb, é utilizado nas provas que a SEDUC sempre passa para a gente, é utilizado em concurso público. Então é muito utilizado você identificar qual gráfico cada um corresponde, cada um vai reagir de um jeito, certo? Dê uma olhada, quero ver como está a filmagem aqui. Tá indo bem. Então vamos lá. Aqui para este lado eu vou fazer juros simples, vou colocar aqui o assunto, tá? Construção e análise dos juros simples e juros compostos no plano cartesiano. Através de gráficos. Pronto. Então, nós vamos construir o gráfico de cada um deles no plano cartesiano, tá? E vamos analisar cada um dos gráficos e entender o que é juro simples e o que é juro composto, certo? Antes, a gente vai só recapitular alguns assuntos. Aqui, juros simples. E aqui, juros compostos. Pronto. Ok? Digamos que você peça emprestado ao banco, você quer abrir uma pequena empresa, você é um jovem empreendedor. Só que muitas vezes nós não temos o dinheiro para abrir a nossa pequena empresa. E onde a gente recorre? A gente recorre ao banco. A gente cria uma pequena empresa, uma microempresa, que é chamada de MEI, regulariza ela tudinho, junto ao governo federal, junto ao governo estadual. E aí, quando você está regularizado, um dos benefícios que você tem é ter carta de crédito. Você pode chegar para o banco, mostrar para o banco que você já tem a sua empresa, está tudo regularizado, mas que você precisa de crédito. E aí você vai ao banco, conversa com o gerente abre uma linha de crédito para você de R$100. Tá? Então você consegue um capital de R$100. Deixa eu colocar aqui o dinheiro meu certinho. Tá? Então, um capital de R$100, ok? O banco te diz que ele vai te cobrar uma taxa percentual de 10% ao mês e você deve pagar em 5 meses. Em 5 meses você deve pagar esse empréstimo,
Lembrando, é uma taxa de 10% ao mês, num período de tempo de 5 meses, ok? Quanto você vai pagar de juros e quanto será o montante que você deve pagar para o banco. Certo? Então, para você abrir a sua pequena empresa, você precisa de um empréstimo de R$100. Lembre-se que isso poderia ser R$1.000, isso poderia ser R$10.000, poderia ser R$100.000. O cálculo é o mesmo. Há uma taxa percentual de 10% ao mês. Você promete devolver o dinheiro depois de 5 meses. Então, quanto você vai pagar de juros e qual o montante que você vai devolver para o banco. Certo? Nós vamos fazer esse cálculo utilizando a fórmula para juros simples e juro composto. Tá? Certo? E aqui tem um pequeno dado para vocês. Considere, use 1,1 elevado à quinta potência 1,61051, tá? Então ele já está te dando esse dado bem aqui. Use 1,1 elevado à quinta potência 1,61051. Professor, que valor é esse? No desenvolvimento do seu cálculo, com certeza você vai precisar desse valor. É para que ele não quer que você calcule 1 elevado a 1 elevado à quinta potência. Lembre-se que não é 5,5, não. É 1,5, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou seja, é 1,1 se multiplicando 5 vezes. Isso dá um trabalhinho, tá? Então, para a gente não gastar muito tempo, então já vou dar esse dado para vocês. Ok? Vamos lá para os juros simples. Qual a fórmula para os juros simples? Primeiro você vai calcular os juros. Qual é a fórmula? Capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Ok? Então, juros é igual. Qual capital? R$100. Que taxa? 10%. Por quanto tempo? 5 meses dividido por 100. Do juro composto, montante é igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante é igual ao capital de R$100 vezes 1 mais taxa de 10%. 10% é 10 para 100. Cancelo 0, cancelo 0. Esse número 1 aqui ele tem uma vírgula. É isso? Vou precisar dela. Lembre-se que esse 0 foi cancelado. Então, ela vai andar, como é divisão, uma casa decimal para a esquerda. Então, ela vai fazer isso aqui. Então, ela anda para cá. Com a vírgula, o primeiro símbolo, com a posição, um 0 na frente. Então, em forma de decimal, 10% equivale a 0,1 elevado pelo tempo que o dinheiro vai ficar emprestado, 5 meses. Montante é igual a 100 vezes 1 mais 0,1. 1,1 elevado a quanto? A quinta potência. Pronto, vamos lá calcular. Os juros, nos juros simples é igual, cancelo 0, cancelo 0. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 5, 50, dividido para 1, 50. Então, só de juros, você vai pagar R$50. Montante no juro composto. Montante é igual, multiplicação e potenciação. Pela regra da operação dos números, primeira potenciação. 100 vezes 1,1 elevado à quinta potência. Olha só, tá vendo? 1,61051. Como é multiplicação, agora a vírgula vai caminhar para a direita. Quantas casas decimais?
duas casas decimais. Então vai ficar uma, duas. Olha, então vai montante igual 161, vírgula. Como é dinheiro, então nós só podemos ter o quê? Duas casas decimais. Então, duas casas decimais. A primeira casa a ser eliminada é o número 1, que é um valor relativamente baixo. Então, ele não aumenta em nada a última casa. R$ 161,05. Esse é só o montante, certo? Pronto. Vamos lá, calcular o montante dos juros simples. Qual é a fórmula? Montante é igual ao capital mais os juros. Então, montante capital de R$100 mais os juros de 50. Então, você vai pagar para o banco em juros simples R$150. Montante. Olha só em juros simples. Olha só em juro composto. O montante quanto você vai pagar. Então, sempre os juros, o juro composto é mais interessante para o banco, porque é juros em cima de juros. Eu vou já mostrar para vocês através do gráfico, certo? Então, quais são os juros? Quanto de juros nós vamos pagar? Então, 161, desculpa, juros é igual ao montante menos o capital. Isso para juro composto. Então, juros é igual montante de R$ 161,05 menos o capital de R$100. Então, os juros aqui, 161,05 menos 100, 61,05. Então, os juros aqui, R$50, os juros aqui, R$ 61,05. O montante aqui, R$150, o montante aqui, R$ 161,05. Professor, tem algum banco desses muitos que tem por aí no mercado, algum deles, ao fazer um financiamento, um empréstimo, ele faz a juros simples? Não, nenhum faz a juros simples, é regra, é juro composto. Banco, ele faz investimento de risco, então ele precisa ter o lucro dele, a margem de lucro dele tem que ser boa porque o risco é alto, então ele sempre vai utilizar o juro composto. Agora vamos fazer a análise no gráfico, para a gente ver como se comporta o gráfico de cada um deles. Então, olhem bem, gente, tá? Deu para entender, né, gente? Então, aqui está a fórmula do juros simples e está a fórmula do juro composto. Sempre o juro composto, ó, vai ter o valor a mais, tá? Então, vamos lá, vamos pagar. R$29, né? 8 de 2024. Daqui a pouco já estou colocando, já vou baixar, que demora um pouquinho no canal do YouTube, demora em torno de meia hora para baixar esse vídeo. Mas ainda hoje eu vou estar disponibilizando segundo. Então, lembrando, empréstimo de quanto, gente? R$100. Por qual taxa? 10%. Por qual período de tempo? 5 meses. Por 5 meses. Ok? Vamos ver como funciona cada um deles. Olhem bem. Como funciona nos juros simples. Olha só como funciona nos juros simples. No mês de dezembro, né, você não quer abrir minha empresa. Chega no mês de dezembro, pede ao banco esses R$100 emprestado. O banco lhe empresta. Você promete devolver em 5 meses, começando em janeiro. Então vai ser janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Em maio, quando passar o 5º mês, você devolve o dinheiro para o banco. Montante, os juros, mais o capital que você pediu emprestado de R$100, mais os juros. Beleza? Então, no mês de dezembro, você pega emprestado R$100. E aí, o que acontece? Em dezembro para janeiro, como percorreu um mês, então já correu o quê? 10%.
Então, quanto você já deve para o banco no mês de janeiro? Quanto é 10% de, de 100 reais? 10 reais. Tá? Como é que eu faço para achar esse valor? Basta você pegar o valor 100 reais e multiplicar por 10%. 100 reais, quanto é 10% na forma decimal? Como é isso? É 10 dividido para 100. Cancela o zero, cancela o zero. Esse número é decimal. Como é divisão, a vírgula vem para a esquerda. Quantas cada decimal? Uma cada decimal. Como é vírgula, primeiro símbolo, zero na frente. Então você multiplica isso por 0,1. Pronto. Como é a multiplicação, essa vírgula agora vai caminhar para a direita. Quantas casas decimais? Duas. Uma com o número 1, a segunda com o número 0. Como esse 0, a vírgula passou para cá, ó, esse 0 não tem mais função. Então, 10% de 100 reais equivale a quanto? A 10 reais. Ok? É dessa forma que você vai fazer de maneira prática. Então, em janeiro, você já deve para o banco não mais 100 reais, você já deve 110 reais. Pronto, passou mais um mês, fevereiro. 10% de 100 reais, 10 reais. Como você já devia 10 reais, agora você deve ao banco 120 reais. Março, quanto você devia para o banco? 120 reais. Como passou mais um mês, 10% de 100 reais é 10 reais. Agora você deve ao banco 130 reais. Mês de abril, você devia ao banco 130 reais, a juros simples. Então, se passou mais um mês, mais 10%. 10% de 100 reais é 10 reais, 130 mais 10 reais, 140 reais. E assim, o último mês, o mês de maio, que é o último mês, né, já que passou mais um mês, 10%. 10% de 100 reais é 10 reais, 140 mais 10 reais. Você vai devolver ao banco no mês de maio 150 reais, como nós calculamos através da fórmula. Lembra que deu um montante de 150 reais, é esse valor bem aqui. Ó. Observe que a juros simples, a cada mês aumentou 10 reais, que é 10% em cima dos 100 reais. Isso é juros simples. Então, montante de 150 reais, que foi o acordo feito que você vai devolver no mês de maio. Ok? Vamos jogar isso no gráfico? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano. Eixo X. Aqui é o zero, a origem. Aqui é o eixo Y. O eixo X é o tempo em meses. E o eixo Y, que é o eixo vertical, é o dinheiro. Todo o dinheiro. No mês de dezembro, é o mês zero. É quando você pede o dinheiro emprestado. Então, você pediu emprestado 100 reais. Aqui começa tudo. Aqui no mês zero, que é o mês de dezembro. Você pediu os 100 reais. No mês de janeiro, começa a correr. Já corre, já não é mais 100. Agora é quanto? 110 reais. E aí você faz para achar a coordenada dele. Pronto. No mês de fevereiro, quanto você já deve ao banco? Olha, aumentou mais 10 reais. No caso, 120 reais. Isso aqui, gente, no papel quadriculado fica perfeito. No mês de março, subiu o que? Mais 10 reais. 130 reais. No mês de abril,
R$ 140. Está R$ 140. Olha só. E no mês de maio, mais R$ 10 foi para R$ 150. Que está a minha coordenada de encontro. O que você observa aí quando você interliga os pontos? O que você observa para esse gráfico? Observe que ele segue certinho. Ó. 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 Se você traçar, tá? Observa que passa exatamente uma linha, uma reta sobre todos os pontos. E assim, através do gráfico, eu posso calcular quantos meses. Sempre vai estar aumentando de 10 em 10. Então, é assim que se comporta o gráfico de um juros simples. Sempre vai ser uma reta. Por isso, tá? Olhem bem, sempre aparece uma reta. Por isso que ele é chamado de gráfico linear. De linha, linear, gráfico linear. Tá? Porque ele sempre vai se comportar, sempre vai ser o mesmo valor, sempre o mesmo valor. Tá? Ou seja, aumentou de dezembro para janeiro 10, janeiro para fevereiro 10, 10, 10, 10, 10, 10. E assim eu posso utilizar o gráfico para 30 meses. No caso, num investimento de um apartamento, 10 anos. 10 anos tem 120 meses. Isso aí no gráfico é rapidinho que a gente acha. Ok, gente? Então, o gráfico de juros simples é um gráfico linear. Lembre-se, vem de linha. Sempre vai ser uma reta. Certo, gente? Então, olhem bem. Eu gosto dessa parte do gráfico. Ele é muito legal. O gráfico não mente. Fazendo o gráfico perfeito, tá? Sai direitinho. Lembre-se que isso aqui é só um tracejado porque eu quero o ponto de encontro para estar a coordenada, tá? Coordenada X e a coordenada Y. A coordenada X oriental representa os meses e a reta vertical, que é Y, representa o dinheiro, tá? Que você foi devendo mês a mês para o banco. Pronto. Agora nós vamos ver como se comporta o gráfico dos juros compostos, tá? Que é os juros sobre juros. Olhem bem, gente, isso aí é importantíssimo, porque com certeza ele vai te dar uma questão: como se comporta o gráfico dos juros simples? Ele vai te dar vários tipos de gráfico. Lembre-se, o gráfico linear, o gráfico de juros simples é sempre uma reta. Certo, gente? Sempre uma reta. Olhem bem. Certo? Vamos lá, bora ver o próximo agora o composto. Juros compostos. De novo, tá? Empréstimo de R$ 100 a uma taxa de 10% por um período de 5 meses. Pegou o empréstimo em dezembro, começa a pagar em janeiro. Tá certo?
Então, em dezembro, você pegou R$ 100. E nisso correu o quê? 10% em cima desses R$ 100. Então, em janeiro, você deve exatamente 10% de R$ 100, você deve R$ 110. Beleza? Aí você pensou, mas foi igual nos juros simples, correto? Só que agora começa a mudar. Aí é que começa juros em cima de juros. Por quê? Os 10% do juro composto já não é mais cobrado em cima de 100. Agora vai ser cobrado em cima de R$ 110. Por quê? Mas por quê? Porque você ainda continua devendo para o banco. Você não devolveu o dinheiro. Então o que, é que o banco vai estar justo? Como o dinheiro ainda está comigo, você não está com você não me pagou, então eu vou cobrar em cima agora do que você estava devendo antes e mais os juros que você, no primeiro mês, você foi cobrar os 10%. Tá? 10% de R$ 110, de novo, é 110 vezes 10 para 100, cancelo 0, cancelo 0, cancelo 0, cancelo 0, 11 vezes 1 é 11, 11 dividido para 1, 11. Ou seja, em fevereiro, você deve para o banco 110 mais R$ 11, R$ 121. R$ 121. Só vai parar depois que você pagar o montante. Depois que você pagar, que é o período de tempo que você fez o acordo, aí encerra-se tudo. Mas até lá, vai correndo os juros. Próximos juros, agora em cima de R$ 121. Então, em março, os juros, 10% de R$ 121 é R$ 12,10. Já fiz o cálculo, vou precisar fazer aquele cálculo, tá? Eu só me lembro de jogar uma vírgula, tá? Da cá, R$ 12,10. R$ 12,10, 10 centavos, vai ficar R$ 133,10. Tá? E 10 centavos. E abril, mais 10%. De novo, vai jogar uma casa para cá. Em abril, o valor, jogando a vírgula para cá, vai ficar R$ 13,31. Pode fazer aquele cálculo ali, que vai dar R$ 13,31. Então, R$ 13,31 vai ficar R$ 146,41. Mês de maio, mais 10% em cima desse valor. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 10% jogando uma casa para cá, fica R$ 14. Só que eu não vou utilizar todas as casas decimais, vou utilizar 64 centavos. Porque senão não vai poder, não tem vez de casa decimal dinheiro. Certo? Então, em maio, que você vai pagar para o banco, eu vim para cá, R$ 14,64. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 0, sobe 1. 6 mais 4, 10 e 11, vai 1. 1 mais 4, 5. E aqui sobra 1. É isso? Não, 6 aqui, né, gente? Sobrou 1 aqui, ó. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10, sobe 1. 4 mais 6, 10, 11, sobe 1, 1 mais 4, 5 mais 1, 6. Agora, e aqui 1. Olha só quanto você vai pagar. Exatamente o valor que nós encontramos na fórmula. Lembra? Utilizando a fórmula do montante. Pronto.
Porque foi juros em cima de juros. Esse é o valor que você vai pagar agora para o banco, que é o montante. Juros em cima de juros. Tá? É por essa a diferença. Nos juros simples, é sempre 10% calculado em cima dos R$100. 10% de 100, 10. Soma. 10% de 100, 10. Soma. Mas aqui não. O juro vai somando. Só para quando você paga. Agora vamos lá para o nosso gráfico. Plano cartesiano. Eixo X, os meses. Eixo Y, o dinheiro. E aqui o mês de dezembro, 0, que você pegou quanto? Você pegou R$100. Aqui os meses. Janeiro você começa a pagar. Fevereiro, março, abril, maio. E janeiro, quanto você pagou? R$110. Então, essa distância é bem aqui. Pronto. Primeiro, fevereiro, lembre-se que não subiu mais R$10. Aumentou R$11. Então, essa distância daqui, que era 10, não pode mais ser 10. Agora tem que ser o quê? 11. R$121. Vamos lá achar. Mês de março, R$133,10. Então aumenta um pouco mais a distância. R$133,10. Vou precisar de mais espaço para lá. Vamos lá achar a minha coordenada. Ok? Abril, R$146. Vou precisar de mais espaço lá em cima, gente. R$146,41. E no último mês ele pagou R$161,05. Aqui a gente precisa fazer a ligação. Isso aqui no papel quadriculado, a gente fica perfeito. Pronto, a minha coordenada. E no mês de maio, tá aqui, ó. Pronto. Ok, gente? Então, se eu for pegar a minha régua e for colocar aqui, ó, para tentar encontrar os pontos, observa que eu não consigo. Por quê? Porque o mês não é linear. Os meses aqui certinho, mas os valores, cada mês, com mais juros em cima de juros, ele aumenta. Sempre ele vai aumentando. Então, quando você interliga os pontos para desenhar o seu gráfico, ele faz essa curva aqui, gente, ó. Ele faz uma curva. E esta curva é chamada na matemática de gráfico exponencial. O gráfico dos juros compostos sempre vai se comportar desse jeito aqui. Ele sempre vai fazer esta curva, que é a curva característica do gráfico exponencial. Qual é a característica do gráfico dos juros simples?
linear, uma reta. Qual é a característica do gráfico do juro composto? Uma curva, que é o gráfico exponencial. Por quê? Porque é cobrado juros em cima de juros. Já pensou o financiamento de uma casa de 20 anos, 240 meses, cada mês cobrando juros em cima de juros? Por isso, financiamento de uma casa, muita gente diz que no dia você, na verdade, acaba pagando 2 casas. Tá? Se você não souber fazer as contas, fazer os cálculos. Muita gente hoje perde a sua casa, perde seu investimento, perde seu carro, perde sua casa, por quê? Vai por empolgação. Ah, tem 20 anos para eu pagar. E aí vai fazer o negócio, o banco, e aí o que ele faz? Ele faz um cálculo, você não procura entender, você não sabe como calcular, nem tem ideia do que é juros sobre juros, que é juro composto. E aí ele joga lá uma taxa percentual absurda, tá? Absurda, e você não vai atrás dos seus direitos, está empolgado porque quer ter casa que acaba. O que está acontecendo? Depois de um ano e meio, você financiou sua casa por 10 anos, pessoa, mas por 10 anos sim. É uma casa, é um imóvel, é um patrimônio. Tá? Nem todo mundo nasceu em berço de ouro, é rico e tem para comprar a sua pátria, a sua casa. Tem financiamento, governo federal ajuda muito, governo estadual ajuda muito a subsidiar, ajudar numa parte do dinheiro, mas você vai ter que pagar uma outra parte. Então, por isso que é interessante, você precisa saber fazer esse cálculo, precisa ter essa ideia. Aí na prova do Enem, na nossa prova da escola, não há necessidade de você, não deixe usar a calculadora, eu sou contra, para mim deveria ser usado a calculadora. O problema é que hoje tem o celular com a internet, por isso que em algumas aulas eu deixo que vocês utilizem uma calculadora, não o celular, porque o celular você vai no chat GPT, você coloca lá, ele já faz o cálculo, ou você busca uma questão parecida na internet, aí não é legal. É interessante você aprender como se faz. Certo, gente? Então, deixa eu ver como é que está a filmagem aqui. Está rolando. Então, é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Esses dois agora, o que é juro simples, o que é juro composto. Sempre ter muito cuidado com isso, principalmente quando vocês estiverem no mercado de trabalho, não vão muito empolgado, certo? O tempo tem que ser levado em consideração, a taxa de cobrança, tudo tem que ser levado em consideração para você fazer o seu investimento, tá certo? Então, daqui a pouco eu vou estar disponibilizando para vocês. Até amanhã, turma 301, turma 302, e a próxima semana, turma 302, e o grupo da Olimpíada de Educação Financeira. Semana que vem nós vamos começar a ativar tudo isso. A inauguração da nossa escola está se aproximando. Quem sabe bate certinho com a nossa Olimpíada, tá certo? Então, bons estudos para vocês, gente, e até a próxima, galera.